No início do sétimo milênio AEC, grupos neolíticos saídos do Crescente Fértil começaram a chegar na região da foz do rio Danúbio. Na bagagem, eles traziam sua velha língua nostrática, que os linguistas preferem chamar de proto-indo-europeu, além de revolucionárias práticas agrícolas e de criação de animais. Mas quando eles chegaram, a região já era habitada por uma população que partilhava de uma mesma matriz cultural, a qual incluía o culto à deusa mãe, que eles adotavam como símbolo da natureza. Ao que tudo indica, essa religião de base matriarcal havia sido legada pelos seus antepassados Cro-Magnons, sapiens que, cerca de 25 mil anos antes, estiveram enfrentando os Neandertais na Europa. E dessa fusão entre fazendeiros neolíticos saídos do Oriente Médio e os antigos habitantes paleolíticos europeus, um novo conjunto de populações se formou ao longo do vale do rio Danúbio, o qual é coletivamente conhecido como a civilização do Vale do Danúbio. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Esse é o primeiro vídeo da série sobre a civilização do Vale do Danúbio, um conjunto de povos e culturas pouco conhecidos, que introduziu a agricultura no continente europeu. E para saber mais sobre eles, fique comigo até o final do vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Visão geral. Civilização do Vale do Danúbio é um termo geral, ainda em construção pelos especialistas, o qual se refere a um conjunto de diferentes culturas neolíticas e calcolíticas que surgiram e se desenvolveram ao longo das margens do rio Danúbio, que cruza a região central da Europa. Ao contrário da civilização suméria, da civilização egípcia e de outras civilizações, a civilização do Vale do Danúbio não foi formada por uma única população. Não praticou um conjunto de rituais religiosos idênticos, não desenvolveu uma cultura material uniforme e não foi composta por uma sociedade padronizada. Pelo contrário, as diferentes populações que viveram na região entre o sétimo e o terceiro milênio AEC desenvolveram diferentes práticas religiosas, diferentes artefatos para uso cotidiano e diferentes padrões sociais. Por outro lado, essas populações foram unidas pela língua proto-indo-europeia, falada pelas populações assentadas na região, pelo curso do rio Danúbio, que funcionava como uma via de ligação entre as comunidades, e por uma religião de base matriarcal, a qual foi praticada na Europa desde os tempos dos Neandertais até a Antiguidade Clássica. O termo civilização costuma se associar a um estágio do desenvolvimento humano caracterizado pelo avanço nas relações sociais e culturais, o que geralmente só acontece depois do surgimento da organização política, do florescimento das cidades, da divisão do trabalho, do estabelecimento de leis
e do desenvolvimento da escrita. Nesses termos, e em função do nível de desenvolvimento alcançado pelas populações da região do Vale do Danúbio, alguns autores talvez achem mais adequado a adoção do termo proto-civilização para se referir a esse conjunto de populações que introduziu e desenvolveu a agricultura no território europeu ao longo dos milênios. A influente e renomada arqueóloga lituana Marija Gimbutys usava um termo, a Velha Europa, para se referir coletivamente às populações que se formaram às margens do Danúbio, às populações indo-europeias que surgiram nas geladas estepes da Eurásia e às posteriores populações que resultaram da fusão dessas duas primeiras, todas fortemente interrelacionadas. Por esse motivo, muitas das ideias de Gimbutas sobre a Velha Europa também são frequentemente associadas ao que sabemos sobre a civilização do Vale do Danúbio. O rio Danúbio, com seus poucos mais de 2.800 quilômetros de extensão, é o segundo rio mais longo da Europa e atravessa o centro do continente de oeste a leste. Ele nasce na Floresta Negra, na Alemanha, e cruza a Baviera, o norte da Áustria, o sul da Eslováquia, atravessa a Hungria de norte a sul, o leste da Croácia, o norte da Sérvia, delimita a fronteira entre a Romênia e a Bulgária e culmina por desaguar no Mar Negro, no leste da Romênia. Em meados do sétimo milênio AEC, quando os migrantes neolíticos saídos do Crescente Fértil começaram a chegar na região, as margens do Danúbio abrigavam densas florestas, as quais, com o passar dos milênios, foram gradativamente diminuindo de tamanho na medida em que a ocupação humana foi se intensificando. A Europa antes da civilização do Vale do Danúbio. Cro-Magnons é um termo geral e não específico que identifica as populações de sapiens que habitaram o continente europeu e o Oriente Médio, desde a época da chegada do Homo sapiens na Europa até o fim do último período glacial. Eles habitavam em cavernas, onde produziam uma rica arte rupestre e confeccionavam eficientes ferramentas feitas de pedra lascada, de chifres de renas e de marfim, tais como o arpão, o anzol e a agulha. Eles eram caçadores-coletores nômades, que se mudavam em sincronia com a sazonalidade das estações do ano. E por isso mesmo já tinham adquirido alguns padrões de vida em comunidade, tais como a divisão do trabalho entre homens e mulheres e a prática de um cooperativismo primitivo. A caça era um objetivo comum, e a partilha coletiva era fundamental para o fortalecimento dos laços de união do grupo. Os Cro-Magnos promoviam tanto cerimônias festivas como cerimônias religiosas, onde as práticas xamânicas eram um padrão adotado, as quais, com o passar do tempo, começaram a incorporar a observação dos ciclos que envolvem o movimento do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, os quais se associavam ao seu movimento migratório sazonal e à passagem das manadas de presas. Os mortos eram enterrados com seus pertences e também com objetos funerários especialmente talhados para esse fim. Mas por volta de 10.000 AEC, na sequência do fim da última glaciação, as populações Cro-Magnons da Europa começaram a diminuir. Em função do contínuo aumento nas temperaturas, as grandes manadas de herbívoros, que durante gerações serviram como opção de caça para os seus ancestrais, estavam desaparecendo, junto com boa parte dos alimentos que eles costumavam coletar na natureza. Como consequência, os Cro-Magnos começaram a perecer, a entrar em conflito e a empreender migrações para regiões distantes e mais favoráveis. O ponto de partida da civilização do Danúbio. Em meados do oitavo milênio AEC,
As populações dos assentamentos sedentários da cultura neolítica do Crescente Fértil se encontravam em um estágio de franco desenvolvimento. A produção de ferramentas de pedra polida era variada e incorporava um fio de corte de alta precisão. As práticas astro-religiosas teístas e as manifestações artísticas alcançavam um inédito nível de sofisticação. Os assentamentos já eram grandes, a ponto de abrigarem populações que ultrapassavam centenas de pessoas, eventualmente alcançando até a marca de 2 ou 3 mil habitantes. As novas relações sociais e de trabalho se encontravam bastante desenvolvidas. E, da mesma forma, o intercâmbio entre as diferentes comunidades havia atingido uma inédita complexidade, de forma que o uso das fichas de argila durante a prática comercial entre as populações dos diferentes assentamentos já era uma realidade há séculos. Nessa época, os assentamentos maiores já incorporavam construções de 3 ou 4 cômodos, feitas com o uso da produção de tijolos de barros queimado em fornos, embora também fossem utilizadas pedras, madeiras e outros materiais. A experiência com o uso de fornos havia evoluído e se sofisticado ao longo dos milênios anteriores, de tal forma que, em meados do oitavo milênio AEC, objetos de cerâmica começaram a ser produzidos na região. A produção de vasos de cerâmica nessas comunidades neolíticas apresentou forte impacto no estilo de vida do homem, uma vez que eles eram resistentes, impermeáveis e fáceis de serem produzidos. Com eles, o homem neolítico do Crescente Fértil passou a poder armazenar água, carne, óleos e sementes. Mas então, alterações climáticas de alcance global começaram a se apresentar por volta dessa época. O nível dos mares sofreu elevação, com alguns lugares tendo alcançado picos de até 40 metros. No norte da África, o deserto do Saara começou a se formar, numa região até então toda dominada por uma verdejante área de savana. E no centro neolítico do Crescente Fértil, as condições para a manutenção da atividade agrícola e de criação de animais se deterioraram. Como consequência, ao longo da segunda metade do oitavo milênio AEC, as populações neolíticas da região, falantes da língua nostrática, começaram a empreender uma intensa migração para 3 regiões distintas: o oeste, o leste e o sul. Com efeito, a língua nostrática começou a se desmembrar por volta desse ponto da nossa pré-história. E mais tarde, ela daria origem às línguas indo-europeias, afro-asiáticas, dravídicas, urálicas, cartivelianas, altaicas, anatólicas e esquimó-aleutianas. Essas migrações aconteceram ao longo de sucessivas gerações humanas e duraram milênios. Por meio desse movimento migratório, as populações neolíticas do Crescente Fértil, que eram as que estavam mais na vanguarda social, cultural, tecnológica e intelectual daquele tempo, avançaram para longínquas regiões, até então habitadas por grupos nômades de caçadores-coletores. Ao fim dessa longa migração, seus descendentes se envolveriam com o surgimento do processo civilizatório na bacia do Tigre-Eufrates, no Vale do Nilo, no Vale do Indo, nas estepes da Eurásia e no Vale do Danúbio. A chegada dos primeiros fazendeiros neolíticos na Europa. Ao longo da primeira metade do sétimo milênio AEC, os primeiros grupos de proto-indo-europeus saídos do Crescente Fértil começaram a chegar na Península Balcânica. Eles haviam seguido em direção a oeste e depois contornaram a costa ocidental do Mar Negro até chegar na foz do rio Danúbio. Nesse ponto, a rota migratória se dividiu, com alguns grupos preferindo continuar seguindo em direção ao norte até alcançarem as extensas e geladas planícies
das estepes da Eurásia. No futuro, seus descendentes formariam as populações arianas indo-europeias das estepes, que, por volta de 3500 AEC, avançariam sobre a civilização do Vale do Danúbio. Mas outros grupos preferiram se fixar na região dos Balcãs, e seus descendentes avançariam em direção ao ocidente, penetrando cada vez mais no interior do continente europeu. Nessa época, a civilização do Vale do Danúbio estava começando a se formar. Mas quando os colonizadores neolíticos chegaram na região, eles se encontraram com outras populações humanas que já habitavam a região há milênios. Até então, a população nativa da Europa era constituída por grupos isolados que ainda viviam imersos na cultura paleolítica, vivendo de atividades de coleta e caça. E na medida em que os grupos proto-indo-europeus foram avançando em direção ao Ocidente, eles foram se fundindo social e geneticamente com as populações locais. Desse contato entre as populações recém-chegadas e as populações nativas da Europa, surgiu um rico conjunto de culturas. Os fazendeiros neolíticos do Oriente Médio contribuíram para a formação dessa nova sociedade, difundindo o conhecimento neolítico, que envolvia a produção de ferramentas de pedra polidas mais eficientes, e compartilhando as inovadoras práticas agrícolas e de criação de animais. Por outro lado, os caçadores-coletores europeus, que compartilhavam de uma mesma matriz cultural, contribuíram com seu ancestral culto à deusa mãe, que trazia a reboque uma forte base matriarcal, organizada em uma sociedade matrilinear. Mas embora os nativos europeus descendessem dos Cro-Magnons, eles também apresentavam traços físicos herdados dos Neandertais. Estudos genéticos recentes demonstram que a presença de cabelos ruivos já era um traço verificado junto aos habitantes da Europa desde a época dos Neandertais. E na medida em que se disseminaram as fusões genéticas entre os paleolíticos europeus, muitas vezes ruivos, e os fazendeiros neolíticos, frequentemente de olhos castanhos, indivíduos ruivos de olhos castanhos começaram a surgir na região central da Europa. Quando a primeira onda de proto-indo-europeus alcançou a região da Alemanha, já no final do curso do Danúbio, estes se fundiram com os habitantes ruivos locais, dando origem aos ancestrais dos celtas, cujos descendentes chegaram já bastante ruivos na região da Irlanda. Mas os caçadores-coletores do centro do continente eram indivíduos tímidos, que se escondiam nas florestas, de forma que algumas populações paleolíticas se mantiveram isoladas desse contato com os grupos forasteiros. Delas descenderiam o posterior povo etrusco, no norte da Península Itálica, e o povo basco, que atualmente vive na Península Ibérica. Os estudos genéticos também demonstram que, por volta de 6000 AEC, o processo de despigmentação da pele dos habitantes do continente europeu começou a se intensificar. Um milênio mais tarde, os assentamentos do continente europeu eram compostos por populações com distintas características físicas. Entre elas, havia grupos de pele morena ou branco, indivíduos de cabelos castanhos ou ruivos, mas olhos geralmente castanhos. E a estatura média era menor entre os habitantes do centro da Europa quando comparada com a altura dos habitantes das estepes ao norte. Com o passar do tempo, na medida em que grupos proto-indo-europeus avançaram ao longo do Vale do Danúbio, pequenos assentamentos incorporando construções de 2 andares e paredes pintadas começaram a surgir por todo o centro do continente europeu. E, como consequência, essas sociedades testemunharam o surgimento da especialização artífice e a criação de instituições religiosas e de governo.
Por volta de 5500 AEC, a região dos Balcãs já era habitada por uma evoluída sociedade complexa e pacífica, bem-sucedida nas práticas das atividades agrícolas, com estabilidade material atestada pela introdução da fundição do cobre por volta dessa época, em paridade com as culturas mais avançadas do seu tempo. 5 séculos mais tarde, as populações assentadas na margem ocidental do Mar Negro já eram proprietárias de ricos elementos culturais, bastante evoluídos, que podem ser verificados na existência do cerimonialismo religioso, do comércio marítimo, da prosperidade material e da complexidade social. Por volta de 4000 AEC, onde atualmente se encontram a Romênia e a Ucrânia, já existiam assentamentos com grandes populações, frequentemente estimadas entre 10.000 e 15.000 habitantes. A partir de uma fusão pacífica e produtiva entre europeus caçadores-coletores e fazendeiros neolíticos do Oriente Médio, floresceu uma sociedade vibrante, na vanguarda do seu tempo, com uma rica matriz cultural unificada que perdurou cerca de 3 milênios e meio. Ao longo dessa janela de tempo, diferentes grupos proto-indo-europeus chegaram e se instalaram em diferentes pontos ao longo do Vale do Danúbio. Como resultado, surgiram diferentes culturas, as quais foram progressivamente se movendo em direção ao centro do continente. Cada uma dessas culturas deu uma contribuição específica para o conjunto de populações que se instalou às margens do Danúbio, as quais são coletivamente conhecidas como a civilização do Vale do Danúbio. Na sequência dos vídeos dessa série, serão abordadas cada uma dessas culturas, as quais, em diferentes épocas, fizeram parte dessa vibrante civilização. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então é isso, valeu galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo!